Aloysio Mercadante de volta ao futuro no Lula 3. Esta semana, diante de todos os problemas para a solução da PEC, que na verdade está virando uma grande chantagem entre o Poder Legislativo e o futuro presidente da República, mas o ponto mais interessante foi a emenda Mercadante, ou seja, modificar uma lei para poder Mercadante ser presidente do BNDES. É interessante a gente falar sobre isso. O presidente Bolsonaro, que já está de mudança, o caminhão já está lá no Alvorada, tentou também macular essa lei. Essa lei é fruto da Lava Jato. É muito interessante, né? A Lava Jato foi destruída, mas os benefícios que a Lava Jato trouxe para o país foram inúmeros, como, por exemplo, essa lei 1303, que é a lei das estatais, como a leniência, enfim, todo arcabouço de proteção dos recursos públicos e das estatais foi feito através do trabalho da Lava Jato. É interessante, né? No Brasil as coisas são assim mesmo. A Lava Jato, que foi a precursora de tudo isso, no fim foi destruída, mas deixou seus rastros, né? Deixou seus benefícios. Bem, o que é a Lei 13.303? É uma lei que foi criada em 2016 no governo Temer, por iniciativa do senador Tasso Gereissati, do PSDB, que é uma lei moderníssima que traz como deve ser nomeado um executivo para as estatais. Bolsonaro disse que no governo dele não houve nenhuma corrupção, as estatais deram lucro. Não foi por causa dele, foi por causa da lei, porque a lei é muito rígida e a lei é comparada às empresas privadas. Ou seja, tem todo um cuidado de nomear e está proibido nomear político. Exatamente porque qual é a função das estatais no Brasil? É cabide de emprego. O que, na verdade, a estatal é uma empresa pública. Como tal, segue a lei de sociedades anônimas se ela for uma empresa com capital aberto. Normalmente, a Petrobras, a Eletrobras têm ações negociadas em bolsa. Só para vocês terem uma ideia, essa lei conseguiu reorganizar a Eletrobras, que valia 9 bilhões, hoje ela vale 60. Veja a importância dessa lei. No entanto, o presidente Lula quer colocar no BNDES o Mercadante. Mas me parece que o Lula está com a cabeça ainda de 20 anos atrás, ele não percebeu que o Brasil mudou. Ou seja, o tempo que ele esteve preso não deu para ele pensar, para ele examinar o que aconteceu com o Brasil nesses últimos 20 anos. Porque 20 anos na história de um país é simplesmente um grão de areia na ampulheta do tempo. Mas para uma sociedade em desenvolvimento é uma revolução. Então, o presidente Lula me parece que perdeu o passo da história. Primeiro, o BNDES não tem mais aquela função que tinha no passado, porque a iniciativa privada hoje supre as funções do BNDES de maneira mais ágil, mais rápida. Ou seja, o BNDES não tem mais aquela função que tinha no passado de favorecer as empresas, de ser cabide de emprego, de favorecer os amigos, né? Enfim, não existe mais isso. E outra coisa, o Mercadante não é da área de economia, o Mercadante é político. O que ele sabe, se bem que ele é professor de economia da Unicamp. Teve um título de doutorado lá, que causou rumores no meio acadêmico, porque ele fez uma tese de
que não era inédita, ele plagiou um livro, enfim, coisas da Unicamp, uma das maiores universidades do Brasil, mas que é um reduto de esquerdas, né? Ou seja, de esquerdistas. Lá tudo pode, até a Dilma se formou lá, conseguiu se formar lá. Bom, o Bolsonaro falou que no governo dele não teve corrupção, não teve mesmo. Ele não conseguiu mudar a política de preços da Petrobras, porque quem define a política de preços da Petrobras é o presidente da Petrobras, respaldado nesta lei 13.303. Então, o Lula, já com o Lira, da noite para o dia modificaram a lei, mas ela não vai passar no Senado, porque essa lei veio oriunda do Senado. E se ele fizer isso, é um desastre para o Brasil. Ou seja, outro aspecto que ele fala que não vai ter mais privatizações. Olha, privatizações é uma coisa que não existe mais no mundo inteiro, meu Deus do céu. Aliás, privatização, por quê? Porque não existem mais estatais no mundo. Estatais foi um período de falta de capital em que só o Estado tinha recursos para investir. No Brasil, estatal é cabide de emprego, é local para político desempregado. Enfim, dizer que o Brasil não vai ter mais privatizações e tentar quebrar uma lei que dá sustentação ao presidente da estatal, para que ele possa fazer uma administração profícua, eficiente, rendosa para o próprio governo. Veja o que a Petrobras já deu para o governo. E ao ministro da Economia, o Fernando Haddad, que não sabe o número de estatais que o Brasil tem, a minha colaboração. São 340 empresas estatais. Algumas são subsidiárias da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. E tem aquela ainda do trem-bala da Dilma, que até hoje não foi desativada. Então, é uma volta ao passado, o que, de uma certa forma, nos dá uma sensação de um governo que nós já conhecemos, e um governo que não deu certo. O Lula aproveitou do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, do Plano Real, e teve um bom governo. No segundo já foi um desastre. E ele dizia de herança maldita. A herança maldita foi que ele deixou para o Bolsonaro, e que o Bolsonaro deixou para o Lula. Essa história de dizer que os números da economia estão ótimos, realmente estão ótimos. Com corte de merenda, com corte da educação, com corte da saúde, com corte do remédio, com falta de aumento do salário dos funcionários. Então, como o Brasil vai se portar diante do Lula 3, que me parece que veio piorado, ou seja, ele não evoluiu, e isso é muito triste para o Brasil, que nós esperávamos que tivéssemos um governo progressista, moderno, e que ele tivesse a missão de mostrar ao país a sua competência, o que me parece que coloca tudo isso em risco, seja o que Deus quiser.